Nosso primeiro parecer da pauta é o parecer na indicação número 32 de 2022. O autor da indicação, o doutor Emerson Moura. Matéria: Decreto Municipal, Inconstitucionalidade, violação ao inciso 21 do artigo 37 da Constituição, alterações de cláusulas econômicas que alteram as condições efetivas da proposta, causando indevido desequilíbrio econômico-financeiro nos contratos administrativos, que também violam os artigos 55 e 87 da Lei 8.666/93. Relator, doutor Divo Augusto, da Comissão de Direito Administrativo. Por favor, doutor Divo, a tribuna para a sustentação do parecer, por gentileza. O senhor quer o processo com parecer? Interessante. Estou aqui com ele aqui, mas Por escrito. Eu ainda peguei o período analógico. Para mim, o papel acaba sendo mais vantajoso. Eu confesso que eu também gosto de um bom papel. Se tiver aí, se não tiver, eu tenho aqui no celular. Tá ótimo. Vamos lá. Perfeito. Bom, primeiramente eu cumprimento a mesa na pessoa de sua presidente, cumprimento a todos os consórcios e consórcias que estão presentes, tanto no plenário histórico quanto virtualmente. O parecer que me foi conferido, ele é fruto de um esforço da comissão da qual eu participo, que é a Comissão de Direito Administrativo, no sentido de se verificar matérias das quais ainda pendia a elaboração de pareceres. Então, nós fizemos uma espécie de mutirão na Comissão de Direito Administrativo e a mim foi transmitida a incumbência de elaborar um parecer sobre essa matéria, que, num primeiro momento, parece envolver um tema que é um tanto quanto obscuro, ou seja, um decreto municipal envolvendo uma minuta padrão para as hipóteses de contratações diretas por parte do município do Rio de Janeiro. Todavia, conforme se observará, essa minuta padrão ela traz uma cláusula exorbitante que não se encontra prescrita, não se encontra tipificada nas hipóteses de cláusulas exorbitantes previstas no Estatuto das Contratações Públicas, a saber, a Lei Ordinária Federal 14.133 de 2021. Então, eu vou iniciar aqui pela leitura da ementa, a fim de que todos melhor compreendam a matéria disposta. Lei Federal 14.133 de 2021, Decreto Municipal do Rio de Janeiro 50.797 de 2022, hipótese de contratações diretas. Anexo 2, minuta padrão prevista no Regulamento Municipal. Cláusula 11ª, inciso 6º, a linha A, retenção de valores em débitos contratuais para fins de quitação de débitos trabalhistas decorrentes de demandas ajuizadas, alegada violação dos artigos 55 e 87 da Lei Ordinária Federal número 8.666 de 1993, isso porque à época em que houve a indicação do parecer ainda subsistia o regime da Lei 8.666, todavia, na elaboração do parecer, fiz questão de mencionar isso, simetria aos artigos 92 e 156 da Lei Ordinária Federal 14.133 de 2021. Espécies de sanções sujeitas a rol taxativo ou exaustivo, retenção de valores não prevista em lei nacional, o que viola o princípio da legalidade estrita. Parecer com ratione definire, norteada para reconhecer ilegalidade e inconstitucionalidade. Então, na prática, houve a publicação de um decreto municipal em que um de seus anexos trazia uma minuta padrão para a elaboração de contratos administrativos no âmbito da contratação direta, ou seja, pela dispensa ou inexigibilidade de licitação, valendo-me de expressão cunhada já em doutrina, mas aplicada de forma expressa pela Lei 14.133 de 2021, que optou por esta nomenclatura, contratação direta, como um gênero que se pode conceber ali, dentre as suas espécies, já conhecidas de dispensa e inexigibilidade de licitação. Todavia, como se pode observar, na própria cláusula, que é o objeto, né, do parecer, cláusula esta prevista no anexo em regulamento, ou seja, se estamos diante de uma minuta padrão de contrato administrativo que se encontra prevista num decreto municipal, ela integra esse ato normativo.
Não se trata tão somente de uma minuta contratual, porque ela é uma minuta padrão que integra como anexo um regulamento municipal, um decreto municipal. Então, ela já subsiste no mundo normativo, né? Não apenas no mundo fenomênico, como seria se estivéssemos diante de um simples contrato, uma simples cláusula contratual. Então, essa cláusula, 11ª, obrigações da contratada, são obrigações da contratada. Inciso sexto, responsabilizar-se na forma do contrato por todos os ônus, encargos e obrigações comerciais, sociais, tributárias, trabalhistas e previdenciárias ou quaisquer outras previstas na legislação em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material e mão de obra necessária e completa realização dos serviços até o seu término. A linha A, em caso de ajuizamento de ações trabalhistas, que é o que nos interessa, em face da contratada, decorrentes da execução do presente contrato, com a inclusão do município do Rio de Janeiro ou de entidade da administração pública indireta como responsável, subsidiário ou solidário, o contratante poderá reter das parcelas vincendas o montante dos valores cobrados, que serão complementados a qualquer tempo com nova retenção em caso de insuficiência. Ou seja, estaríamos aí diante da retenção de valores decorrentes de pagamentos vincendos à contratada, o que, sob toda a óptica possível, seja no campo da advocacia privada, dos colegas que advogam para contratadas, seja no próprio campo da advocacia pública, que é jungida à legalidade estrita, estamos diante de uma cláusula que é marcadamente ilegal, por um lado, porque viola a Lei Ordinária Federal 14.133, que é um estatuto nacional ligado às contratações públicas, como também a própria Constituição, que traz em seu artigo 37 caput a legalidade estrita administrativa quando estamos diante de tanto de condutas quanto mesmo de atos normativos, tanto atos normativos infralegais quanto, na hipótese aqui, decretos regulamentares. Então, apenas destacando alguns breves pontos do parecer antes de chegarmos à sua conclusão, podemos mencionar aqui, dentro após aqui o relatório, destaco aqui os artigos 92 e 156 da Lei Ordinária Federal 14.133 de 2021, Estatuto das Contratações Públicas, que traz quais são as cláusulas exorbitantes e quais são as garantias tipificadas nessa lei. É interessante mencionar isso. Seabra Fagundes, em manifestação notória diante da comunidade jurídica, afirmou que administrar é aplicar a lei de ofício. Então, nós estamos aqui diante de duas disposições marcadamente previstas na legislação nacional a respeito da matéria, que, segundo o nosso entendimento, foram violadas por um decreto municipal, né? E eu faço até uma meia-culpa, né, porque atuo para municípios e vi isso com essa com essa óptica, tanto voltada para a advocacia privada quanto para a advocacia pública. Sob todas as ópticas possíveis, estamos diante de uma disposição marcadamente ilegal e inconstitucional, né? E eu destaco aqui em um dos parágrafos que eu menciono aqui no parecer, que eu acho que é interessante, que nos diz o seguinte: nesse sentido, os agentes públicos e o próprio agir administrativo do Estado não pode olvidar da aplicação rigorosa e estrita do texto normativo, respeitando-se especialmente as normas de modal deontico cogente, na medida em que expressam matérias de ordem pública e ligadas ao interesse público primário do Estado brasileiro, o qual é informado pelos cânones da supremacia do interesse público sobre o interesse privado e da indisponibilidade do interesse público. Por mais que a partir do fim do século XX, com a ascensão do modelo gerencial de administração pública, argua-se a incidência de um princípio da prevalência do interesse público, suavizando-se o extremo rigor conferido à supremacia do interesse público, o fato é que ainda se arrima o direito administrativo geral e mais ainda o direito administrativo sancionador nestas duas vigas mestras, verdadeiras pedras de toque do regime jurídico administrativo nos dizeres de Celso Antônio Bandeira de Mello. Então, nós estamos aqui diante de uma cláusula contratual que transfere para o contratado uma responsabilidade que não lhe é inerente naquele momento. Não que não haja responsabilidade também do contratado no momento posterior, talvez numa demanda regressiva, mas não para direcionando-se, né, norteando-se para uma responsabilidade precoce com uma retenção de valores futuros a serem pagos àquele
aquela empresa contratada. Então, na conclusão aqui do parecer, não me estendendo muito, mas eu acredito que foi, dentre os pareceres indicados, ele me trouxe essa percepção, né, de, é apenas um decreto municipal, mas não é assim que funciona, né? Principalmente quando tratamos de qualquer município, né, no âmbito do Pacto Federativo, mas principalmente capitais, é o caso do Rio de Janeiro, é uma capital de um estado, né? Há que se ter uma responsabilidade maior na elaboração de atos normativos como esse, né? E os decretos regulamentares, eles não podem fugir a essa regra, né? Embora haja, né, a possibilidade de autonomia de alguns decretos regulamentares, não é a hipótese aqui, obviamente, há toda evidência. Então, na conclusão, eu digo aqui o seguinte: diante do exposto, manifesto-me pela aprovação dos requerimentos efetuados na indicação número 32 de 2022, do meu colega, doutor Emerson, considerando em especial a violação ao princípio da estrita legalidade administrativa prevista no artigo 37 caput da Constituição do Brasil de 1988, quanto à exigência prevista no Decreto Municipal do Rio de Janeiro 50.797 de 2022, apontada pelo indicante, sem que se vislumbre violação à moralidade. Porque aí, caríssimos consórcios e consórcias, houve a indicação, né, também de que poderia se violar a moralidade. Não antevejo a violação à moralidade administrativa, mas certamente, no âmbito de um decreto municipal como esse, em que traz, como um de seus anexos, uma cláusula em minuta padrão de contrato administrativo, a possibilidade de retenção de créditos futuros, viola-se, sem sombra de dúvidas, segundo assim compreendo a legalidade. Então, coloco à disposição do nosso instituto, né, a avaliação deste parecer e fico à disposição também para maiores esclarecimentos. Muito obrigado a todos. Obrigado pela explanação do parecer, foi muito clara, doutor Dio. Eu coloco em discussão o parecer. Doutor Joicimar. Boa noite, Boa noite, presidente. Saúdo a todos, professor Divo. Duas coisas. Foi preciso recorrer, né, a uma analogia, porque a 866 ela sai de cena e vem a 14133. Então, a primeira pergunta que eu faço: se o decreto municipal ele continua valendo em face da nova lei, ou se ele também, por algum motivo, restou superado. Outra coisa é o seguinte: não é apenas a questão do decreto municipal, porque, como Vossa Excelência disse, é uma situação que se repete em outros municípios. Eu, pessoalmente, eu acho, inclusive na indicação que eu fiz na semana passada, que o IAB não é adstrito às leis em curso. Ou seja, o nosso papel não é apenas reativo, né? Lei tal, a gente se manifesta, PL tal, a gente fala. Eu acho que é uma tese jurídica aí que transcende a questão do decreto municipal. Então, eu me pergunto para a mesa, enfim, para o relator, como podemos dar um corpo a isso, a essa tese, que ela fique consignada, que esse tipo de iniciativa, conforme aparece no decreto municipal, é ilegal e inconstitucional, transcendendo o decreto, ou seja, que essa tese fique consignada, fique registrada. Tá? É o que eu gostaria de colocar. Obrigado. Doutor Joicemar, agradeço as dúvidas e apontamentos. Inicialmente, deixo isso bastante claro para todos aqui. Pela nossa análise, o decreto ele era, nesse ponto, ao menos, em que foi submetido à emissão de parecer, ele se encontra ilegal e inconstitucional à luz da Lei 8.666 e à luz da Lei 14.133. Nas duas hipóteses, nós não conseguimos antever com relação a esta cláusula da minuta padrão que integra o regulamento municipal qualquer resquício de legalidade. Você trazer para a contratada uma responsabilidade que não lhe é própria naquele momento, né, e, lógico que sem prejuízo, né, de um futuro ajuizamento de uma demanda regressiva, né, caso se constate ali que não houve, por exemplo, falha na fiscalização do contrato administrativo, porque também, se houver falha na fiscalização do contrato administrativo, ainda teria também algo a se vindicar, né? Não necessariamente contra a contratada, né? Mas mesmo nessa hipótese,
não é o momento adequado para se reter créditos futuros. Isso, inclusive, poderia gerar problemas para o respectivo município, na hipótese município do Rio de Janeiro, futuramente. Falo isso até na qualidade de advogado público. Por diversas vezes tive, né, a incumbência de defender o município qual apresento, em demandas de cobrança de contratos administrativos em situações não semelhantes a essa, porque confesso que até hoje é a primeira vez que eu vejo, né? Lógico que pode existir até em outros municípios, mas é a primeira vez que eu antevejo um decreto municipal que traz uma cláusula como esta numa minuta padrão de contrato administrativo. Mas uma situação como essa certamente trará prejuízos a médio e longo prazo ao município, porque a empresa contratada ela não vai se furtar a propor uma demanda de cobrança em face do município, caso verifique que há uma ilegalidade nessa minuta, nessa cláusula da minuta padrão. Então, o que nós conseguimos antever é que, à luz das duas leis, tanto da Lei 8.666 quanto da Lei 14.133, esta cláusula ela é ilegal, ela se mantém na qualidade de ilegal e inconstitucional, e até onde nós temos conhecimento, o decreto segue válido, o decreto segue em vigor. Então, isso é mais preocupante ainda, né? E com relação à fixação de uma tese jurídica, talvez, né, se me permitirem, né, a viva voz, né, isso não se encontra presente no parecer, pode até ser incluído no parecer posteriormente, acho que seria interessante, mas a viva voz eu já poderia mencionar que uma tese jurídica viável seria a seguinte: a inclusão de cláusulas em minutas padrão de contratos administrativos por meio de decretos regulamentares deverá respeitar tanto a possibilidade de uma futura demanda regressiva em apreço à segurança jurídica, assim como não permitir a retenção de créditos à empresa contratada em período anterior à constatação, seguindo o devido processo legal, contraditório e ampla defesa, de que se está diante de um descumprimento contratual específico daquela empresa contratada. A gente pode até tentar criar uma tese jurídica, né, em torno disso, acho também válido, não apenas para o parecer que lavramos, mas para a maioria dos pareceres que são lavrados pela Casa de Montezuma, por esta casa. É a ideia do doutor Joicemar, eu faço coro, acho que cada parecer deveria ter uma tese jurídica, né? Vemos isso muito nos tribunais, né? O estabelecimento de teses jurídicas, e aqui talvez não seria diferente, até para que os nossos pareceres possam verbalizar, né? Possam vocalizar em outros lugares, né? Lógico, sempre o fazem, mas de forma mais evidente em outros lugares além daqui das nossas discussões. Vamos por ordem. Doutor Castelar, por favor. Doutor Divo, o senhor pode sentar aqui. Aqui mesmo, do lado do... Boa noite a todos. Eu queria uma indagação. O senhor falou, o decreto está em vigor. Esse decreto Decreto municipal. está em vigor. De... Talvez eu tenha me distraído, mas eu acho que nesse aspecto eu não me distraí. Nas suas conclusões, o senhor fez alguma proposição no sentido de para onde deve ser encaminhado o seu parecer, que providência? Não. Então, eu gostaria de fazer uma sugestão, enfim, uma proposta. Era no sentido de que talvez o senhor não concorde, por isso que eu estou aqui me dirigindo ao senhor. Se não seria o caso de encaminhar o seu parecer junto com o ofício para a ordem dos advogados aqui do Estado, para a própria ordem requerer, talvez, a inconstitucionalidade perante o Tribunal aqui de Justiça, a inconstitucionalidade do decreto municipal. Enfim, fica com uma sugestão à Vossa Excelência e à Presidência. Obrigado. Pela sugestão, doutor Castelar, obrigado. Doutor Edmundo, por favor, à tribuna, depois doutor Sérgio Santana. Boa tarde. Se é que eu... Doutor Edmundo, chegue um pouquinho mais à frente para que possa, quem está no plenário virtual possa vê-lo, além de ouvi-lo. Se é que eu não me equivoquei,
eu gostaria de saber, primeiro que, na minha percepção, um decreto é insuscetível de violar a Constituição. Primeiro, ele viola a lei. Então, o confronto do decreto se faz com a lei e não com a Constituição. Segundo, os elementos caracterizadores do ato administrativo estão presentes. Qual é o que falta ser atendido? Qual dos elementos estruturadores do ato administrativo que não estava presente? Segundo, realmente o decreto ele violou os contornos da lei, mais ou menos aquela estrutura da lei, como diz as quatro linhas da lei, e em caso afirmativo, qual foi? Por favor, doutor Dilma, pode prestar o esclarecimento. As dúvidas do doutor Edmundo são muito pertinentes. Com relação à primeira delas, que diz respeito à questão do elemento do ato administrativo que considero violada, embora isso não esteja presente no... Sim. Interesse público tal, sim, que nós temos que preservar o interesse público Sim. nos atos administrativos. Essa não é declaração desse release. Doutor Edmundo, por favor, deixa o doutor prestar os esclarecimentos, que isso não deba... Ele me deu uma parte. Só um segundinho, deixa ele acabar, aí o senhor retorna, tá bom? Não, pode até, não há problema. Só um minutinho, eu não tô caçando a sua palavra, eu só queria que ele continuasse. Tem a palavra, ele disse, Doutor Edmundo, por favor. Só um minuto, mas aqui tem regras que não são assim. Desculpa, doutor Edmundo. quem está com a palavra pode disponibilizar. Doutor Edmundo, desculpa, mas o estatuto e o nosso regimento é diferente. O senhor pode esperar um segundinho, deixa ele acabar de... Alguma experiência que eu tenho. Pois não, doutor Edmundo. Obrigada. Com relação às dúvidas exaradas pelo doutor Edmundo, não há qualquer problema. Tá tudo bem, doutor Edmundo? Por mim, o senhor sempre pode, mas realmente, fazendo coro ao que a nossa presidente trouxe, existem algumas questões que são litúrgicas, né? Realmente há que se observar. Mas eu entendo perfeitamente. Com relação à primeira questão trazida, né? De fato, o senhor está certíssimo. Eu aponto, inclusive, no meu parecer, e deixo isso bem evidente. Num primeiro momento, a ilegalidade e a inconstitucionalidade ainda que reflexa. Porque se você traz a ideia de uma inconstitucionalidade direta, né, realmente, e aí talvez não acredito nem que poderia esbarrar na ideia que o nosso outro consórcio trouxe, né? Acho que caberia ainda a figura da RI, porque talvez poderíamos tentar vindicar uma violação à Constituição do Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, né, fazendo esse confronto. É possível. Mas, de fato, você tem num primeiro momento a ilegalidade e num segundo momento, talvez até de forma reflexa, a inconstitucionalidade. Com relação aos elementos, né, aos atributos, né, do ato administrativo, isso não está no meu parecer, mas ouvindo a dúvida que o doutor trouxe, eu acredito que talvez o atributo que estaria violado seria a autoexecutoriedade, porque a autoexecutoriedade do ato administrativo, porque numa hipótese como essa, para que houvesse a inclusão, né, e a validade, né, a execução de uma cláusula como essa numa minuta padrão de contrato administrativo, provavelmente essa questão seria judicializada. E aí dependeria, talvez, né, se isso houvesse a fórceps, esse ato por parte do município do Rio de Janeiro, a contraparte, que é a empresa contratada, poderia vindicar, né, a não incidência dessa cláusula pela via judicial. E aí caberia ao Poder Judiciário determinar isso ou não. Ou seja, não há uma autoexecutoriedade por parte do município em reter créditos futuros de um contrato administrativo, né, dentro da relação entre o município e a empresa contratada. Com relação aos pontos específicos, né, os artigos, né, que foram violados, eu mencionei, salvo o melhor juízo, foram os artigos 96 e 152. Eu, inclusive, fiz questão de trazê-los ali dentro de uma citação direta, né? A maior citação que tem aí é 96
92 e 156. 92 e 156. 156. Seriam os artigos 92 e 156 do atual Estatuto das Contratações Públicas, que é a Lei Ordinária Federal 14.133 de 2021. Como esse parecer ele veio de uma indicação antiga dentro desse esforço da comissão de se realizar um mutirão, né, de elaboração de pareceres, acho que é uma indicação de 2022, É né? de 2022. É a indicação número 32 de 2022. E esse parecer, inclusive, eu o lavrei em 2023, acho que em outubro, setembro de 2023. 18 de setembro de Então, 2023. setembro de 2023. Então, nós estávamos ainda naquela fase transicional, né, que agora já se consolidou a aplicação da Lei 14.133. Então, eu fiz questão de mencionar os artigos atuais. Esse decreto ele viola atualmente esses artigos, no que tange a essa minuta padrão. Seja esse decreto, seja qualquer outro que o venha a substituir, porque isso é muito comum na realidade municipal. É. Eu não cumpro mais dessa forma, vou publicar um novo decreto. Aí você vai lá e tem a surpresa de ver que tem a mesma cláusula em minuta padrão. Então, eu faço questão até, acho que chego a deixar isso um pouco, não tão evidente, mas um pouco nas entrelinhas na conclusão, tanto para esse quanto para futuros atos normativos que envolvam a mesma matéria. Obrigada, doutor Diego. Doutor Sérgio Santana, por favor. Boa noite a todos e a todas. Senhora presidente, integrantes da mesa, os colegas do plenário físico e virtual. Queria primeiro saudar aí os novos membros do Instituto, sejam bem-vindos aí, tenho certeza que vão colaborar com os trabalhos e os debates do Instituto. Parabenizar o parecerista, né? Bem interessante o parecer. Em geral, eu costumo tentar ler os pareceres antes, mas nessa sessão não deu. Penitencio, mas acho que sua defesa foi bem interessante, acho que assim, deu para clarear a tese que está em discussão. E também foi importante ter colocado aí a fundamentação, né, jurídico-legal relacionado a 14.133. O que eu queria trazer aqui, né, o Castelar já adiantou, mas o encaminhamento, né, porque a gente sempre faz isso. Eu estava ali pensando o seguinte, na Comissão de Direito Constitucional, geralmente a gente tem sempre o debate de teses e projetos de lei, propostas de emenda à Constituição, né? Na alçada municipal não é muito comum. Então, eu estava pensando, será que não seria o caso de fazer uma simetria? Ou seja, a gente geralmente manda para o Executivo, para o Legislativo e para o Conselho Federal da OAB, quando é o caso. Muitas vezes até tem algumas situações reflexas, AGU, Ministério Público, etc. Eu acho que nesse caso, talvez, a gente pudesse mandar para o Executivo Municipal, aí eu deixo a discussão, inclusive, do entendimento do relator, para o Executivo Municipal, para o Legislativo, para o Conselho da Ordem daqui do Rio e também para a Procuradoria do município, porque eu acho que seria interessante, não sei se eles tiveram esse conhecimento desse debate de tese, não sei se tem alguma judicialização em curso, mas eu acho que é sempre bom a advocacia pública estar acompanhando esse debate. Fica só a sugestão. Muito obrigado. Com relação à sugestão, faço coro, acho que é até uma proposta mais completa. Eu queria fazer só uma conclusão aqui e submeter ao senhor depois de nós votarmos. Aí a gente faz o encaminhamento. Pode ser? Tudo bem, perfeito, perfeito. Pode ser. Alguém mais gostaria de discutir o parecer no nosso plenário virtual? Não. Vamos colocar em votação para depois fazermos o encaminhamento devido? Por favor, Emanuel, plenário virtual primeiro. Aguardando alguns votantes. Fechando essa votação. No plenário virtual, 57%, 43% de abstenção. Bom, o plenário presencial. O senhor já teve a sua palavra. Pois não. Não, é só para encaminhamento, não é para votação. É só encaminhamento.
Não, desculpa, mas não. O encaminhamento independe da votação do mérito do parecer, doutor Edmundo. Tá? Cada um já deu sua opinião quanto ao encaminhamento, nós vamos encaminhar para todos os órgãos aqui já levantados. É isso que a gente costuma fazer sempre. Tá? No plenário presencial, aqueles que estiverem de acordo com o parecer, por favor, se mantenham sentados. E os que estiverem contra, por favor, se levantem. Todos de acordo com o parecer? Então, aprovado à unanimidade.